Mais uma vez, é super subnotificado, gente. Todos os estudos, sem exceção, eles trazem essa questão de que há pouca notificação, tá? Vou trazer um dado mega atualizado para vocês, tá? Que saiu agora em 2024, que é uma atualização desse estudo canadense com os dados 2024. Eles coletaram de 2004 a 2020, tá? E eles vão fazer uma análise de prontuário de mortes que ocorreram durante a gestação até um ano no pós-parto. E eles dividiram as mortes em 3 momentos em que ela ocorre. Um é o óbito hospitalar, que é durante ou imediatamente após o parto. Outro é por acidente ou complicação obstétrica imprevista. Então, o que aconteceu no parto foi imprevisto e ocorreu o óbito. E o suicídio pós-parto ocorrido fora do hospital. Mais uma vez, eles levantam a questão de que as mortes ocorridas no hospital, elas são mais fielmente computadas. As mortes ocorridas pós saída de hospital já são mais difíceis de ser computadas, né? Eles trazem também que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, tá? E eles trazem um dado de 810 mulheres que morrem diariamente relacionadas à gravidez e ao parto. Então, gente, isso é um dado muito alto, né? E importante aí pra gente estar conversando. A média de idade de mortalidade materna é de 32,5 anos, sendo que 30% delas residiam em áreas de baixa renda, tá? 163 mortes, ou seja, 59% ocorreram fora do hospital e 46% foi durante a gestação e 45% após a gestação, ok? De todas as mortes computadas, 63% das mortes foram categorizadas como causas naturais. Então fica difícil da gente saber o que seriam as mortes naturais. São aquelas mortes que são computadas após doenças, tá? Então, o que seria? Mortes por lesão física, mortes por hemorragia, por pré-eclâmpsia, por trombose, por embolia, tá? São essas causas. Então, representam 63% do total de mortes, tá? Lesão física tá aí como uma das principais nesse levantamento. E aí eu peguei para vocês uma taxa, até trouxe para contar para vocês direitinho a prevalência, do número de mortes por suicídio nesse estudo. E aí eles trouxeram 24% das mortes avaliadas foi por suicídio, tá? Eles até falam que é por autoextermínio, né? E quais foram os principais métodos? Então foi enforcamento, intoxicação, asfixia, tá? Foram os principais métodos aí. Então, gente, eu trago alguns estudos que mostram a gravidade e a alta prevalência nessa questão, tá? Do suicídio materno. Nós temos vários outros estudos, por exemplo, o norte-americano, que fez uma revisão muito importante aí, publicado em 2022, tá? De estudos todos os estudos publicados entre 2000 e 2024 e traz que há um aumento de 80% aí de mortalidade materna nos estudos de 2000 para 2014 e eles conversam sobre o porquê que houve esse aumento de mortalidade e eles acreditam que tem a ver com a melhoria dos relatórios, com a introdução de dados que pudessem ajudar nessa identificação, tá? Então, à medida em que a gente tem mais instrumentos fiéis, temos mais instrumentos, mais protocolos, mais relatórios que identificam e que validam esses dados aí de mortalidade, maior são as taxas, porque a gente vai identificando, ok? Por que no Brasil o suicídio ainda não é o principal motivo de morte? Porque nós não temos dados, tá? E se a gente tiver, com certeza, o suicídio aqui é um dos grandes motivos de morte também. Nos Estados Unidos, nos estudos, eles trouxeram o suicídio responsável por 20% das mortes no pós-parto. E eles trazem uma taxa, gente, estimada, tá?
de 1,6 a 4,5 mortes por suicídio a cada 100 mil nascidos vivos. E eles apontam como uma taxa global de suicídio perinatal que ela vai variando de 1,27 a 3,7 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, é altíssimo, né, a nossa prevalência. Um outro ponto que eu acho muito interessante, que eu discuto também com os alunos, discuto na supervisão clínica, com os psicólogos que fazem parte do grupo de supervisão, quais são os fatores de proteção, né? E esse estudo norte-americano, ele traz, não só ele, como vários estudos, a religião como um possível fator de proteção ao suicídio, tá? Então, pessoas que são mais ligadas à religião, elas têm um valor diferente em relação à vida e à morte. Então, isso tem aparecido em muitos estudos como fator de proteção. Israel, ele é relatado como o país com menos taxa de suicídio, tá? Agora, não se sabe se é por questões de religião, o estudo traz isso, né? Ou se é por uma questão de subnotificação mesmo, devido ao estigma de saúde mental, enfim. Então, a gente tem que pensar o que tem protegido aí, né, as nossas mulheres. Também esse estudo norte-americano traz mais uma vez que o risco para suicídio é muito maior, é 2,5 vezes maior para mulheres negras do que para mulheres brancas, tá? E então tudo isso nos faz refletir sobre o panorama mundial. Nós temos vários outros estudos, viu, gente, que no nosso curso de formação em saúde mental, em psicopatologia e saúde mental materna, a gente discute com bastante detalhe. Então eu trago cada estudo, a gente vai comparando quais são os parâmetros, quais são os instrumentos de avaliação que se utiliza, né, para a gente poder identificar precocemente. Então tudo isso a gente conversa de uma forma mais aprofundada, tá? Mas assim, continuando em relação agora às taxas brasileiras. E aí? As taxas brasileiras, no Brasil, gente, tem um buraco, é um vão em relação aos estudos sobre suicídio materno. Eu já conversei há pouco tempo, me reuni com o pessoal que faz o estudo Nascer no Brasil. Tem dados para sair aí, a serem computados a partir do próximo ano, tá? Que vão falar sobre ideação suicida, mas nós não temos ainda um estudo fiel mesmo, tá? Que fale sobre taxas de mortalidade por todos os motivos que eu já trouxe para vocês. No Brasil, é bastante significativa a subnotificação, tá? Então, nós temos poucos casos, não é computado como morte materna, mortes ocorridas após 40 dias de nascimento do bebê, tá? Então, o próprio Observatório Obstétrico Brasileiro, ele traz que o número de mortes entre gestantes e puérperas é cerca de 35% maior do que o Ministério da Saúde traz. Então, isso daí é muito importante para a gente entender que sim, o suicídio está entre os principais motivos de morte materna no Brasil, tá? Não se fala porque nós não temos dados tão claros que a gente possa avaliar, mas não temos dúvidas sobre isso, tá? Sabemos que a mortalidade materna cresceu muito, de 2016 até 2021 houve um crescimento muito grande de mortalidade por vários motivos aí, de péssimas condições de nascimento, de desigualdade, de carência, de violência, tá? E também suicídio. Alguns estudos que eu vou trazer, tá? Nós temos um estudo de Fonseca Machado de 2015, que realizou um estudo com 358 gestantes que indicou 7,8% dessas com ideação suicida, tá? Nós temos estudos exploratórios que foram publicados de 2019, 2020, que trazem uma média de 5% de taxa de ideação suicida, tá? Para as mulheres no pós-parto e na gestação. Nós temos alguns estudos no Brasil que avaliam gestação de alto risco e pensamento e ideação suicida, tá? E aí a gente tem uma taxa também mais ou menos de uns 5% de ideação suicida. Como que os estudos têm avaliado a ideação suicida, gente? Eles pegam um item das escalas, tá? Então, as principais escalas que avaliam depressão, então tem um item que faz a pergunta sobre se tem pensamentos de morte nos últimos dias, nos últimos 15 dias,
tá? Então, a maioria dos estudos utilizam como dado essa pergunta, tá bom? É limitado, né? Então, a gente sabe que a gente tem esse déficit de material aí no Brasil. Nós temos alguns fatores de risco para suicídio que já é levantado mundialmente, tá? A gente sabe que a gravidez não planejada, a gravidez não desejada, a gravidez na adolescência, ter passado, sim, por violência física e sexual na infância, tá, gente? Isso aí é abuso sexual, violência, é muito comum, violência doméstica, tá? E também tá muito aí como um dos grandes fatores de risco. Aborto, tá? O fato do aborto ser legalmente restrito, então nós temos mulheres que vão cometer um aborto e elas sofrem muito com isso, acabam cometendo suicídio, tá bom? E como principal motivo aí, que são os transtornos mentais agudos nesse período. Então a gente tem o transtorno depressivo, o transtorno bipolar, psicose puerperal, transtornos psicóticos como os principais motivos de suicídio, tá? Lembrando que há vários fatores estruturais, por exemplo, maternidade solo, abandono, isolamento, privação de sono, gente, olha, privação de sono, não esqueçam disso. Eu dou uma aula sobre isso, sim, eu sempre falo sobre privação de sono, tá? Então a gente precisa se atentar a isso. E falta de acesso aos serviços de saúde, tá? Então, mulheres que têm histórico de transtorno mental, enfrentam situações de violência doméstica, estão em situação de pobreza, estão em situação de vulnerabilidade, são mulheres que têm um maior risco, sim, para desenvolver ideação suicida. A falta de suporte emocional, sobrecarga de cuidar do bebê, a gente sabe que o burnout, tudo isso agrava as questões de saúde mental. Então, desigualdade educacional, desemprego, tudo isso são fatores de risco. O fato de ser mulher já tem um maior fator de risco para o adoecimento e para o suicídio, tá? Então, a gente tem que ter abordagens preventivas focadas em gênero. E assim, necessidade urgente de vigilância, intervenção por parte de profissionais de saúde, principalmente durante o período do pós-parto, quando o risco de suicídio é muito elevado. Temos que monitorar a saúde mental das mães, principalmente em regiões de menor acesso a cuidados, tá? Nós precisamos de mais estudos que tragam essas taxas brasileiras, nós precisamos aprimorar esses métodos de registros de óbito, né? Avaliar para a gente ter realmente dados mais fiéis. E sem dúvida, gente, é uma problemática que requer atenção de políticas públicas, né? Principalmente identificação precoce de transtornos mentais na gravidez e no pós-parto, além de um maior suporte psicossocial para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Principal aqui, gente, capacitação profissional. O profissional precisa estar capacitado para identificar precocemente os transtornos mentais que nós sabemos que são de maior risco para o suicídio, principalmente em mulheres que estão dentro dos fatores de risco que nós já falamos aqui. Espero que você tenha gostado, deixe suas dúvidas aqui nos comentários e até o próximo vídeo.